Olá, nesse vídeo eu vou falar como montar uma hold familiar para administrar imóveis adquirido com o sistema de consórcio. E é uma excelente estratégia para você viver de renda, proteger seu patrimônio e facilitar o planejamento sucessório e otimizar a tributação. Abaixo vou explicar para você o passo a passo para você criar essa estratégia poderosa que poderá economizar e muito com tributos e fazer um planejamento sucessório muito mais tranquilo e vantajoso para você, para a família e para a sua empresa. Como montar uma hold patrimonial para administrar imóveis com a estrutura de consórcio, tá? Primeiro passo, você tem que definir o seu objetivo de renda, o objetivo de patrimônio que você quer atingir. Então, defina primeiro o objetivo. Definindo o objetivo, aí você vai fazer o planejamento financeiro, né? Fazer as cotas de consórcio, criar o sistema para viabilizar essas cotas de consórcio e ofertar lance. E aqui nós, aqui na BMGK, iremos dar passo a passo para você criar essa estratégia e mostrar os melhores cenários possíveis para você criar esse caminho de sucesso. O segundo passo é você escolher o tipo de imóvel, o perfil de imóvel que você quer colocar na sua lista do seu projeto. Escolher a localização, que é melhor para locação, que tem contratos melhores e que você tem uma facilidade maior de manter eles locados sem a vacância financeira e sem a vacância física, tá? O segundo passo é você considerar a participação dos herdeiros desde o início na hold patrimonial. Isso vai, de fato, ajudar a você a evitar pagar o ITCMD lá no futuro para você estar transferindo bens, né, para pessoas e ter que pagar o imposto. Na hold, você vai facilitar, você vai criar uma estratégia poderosa através de uma empresa e você faz a doação das cotas. É muito mais fácil, rápido, tranquilo e muito mais barato para você e também para a sua família, tá? Escolha o tipo de empresas que você vai colocar a hold. Você pode criar uma empresa limitada, tá? Ou você pode criar uma sociedade anônima. Aí você faz a escolha. É claro, a sociedade anônima é mais complexa. E a sociedade simples, né, limitada, ela é suficiente para você criar na grande maioria dos casos. É claro que você tem que estar fazendo um estudo, ver qual que é mais viável para você, tá? Escolher o KNAI correto, né? Ou seja, deve ser compatível com a administração de bens próprio, de locação, de imóveis próprios, tá? Então tem que escolher o KNAI correto para você ter uma gestão tranquila. Como você vai constituir a empresa, tá? Então, fazendo um contrato social com cláusulas, né, que definem das cotas entre as famílias, as regras de entrada e saída do sócio para evitar conflitos, cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e proteção patrimonial. Registro na junta comercial para obtenção do CNPJ, tá? Como que a capitalização da hold, tá? Os imóveis adquiridos por consórcio serão integrados ao capital social ou cedido para fazer a gestão pela hold. Se o imóvel for adquirido em nome de pessoa, deve ser transferido à hold para doação com reserva de usufruto ou venda com escritura pública, tá? Gestão da operação. A gestão da holding, da operação da holding, você pode contratar uma imobiliária para fazer essa gestão. Ou você mesmo pode contratar um funcionário específico para fazer essa operação, tá? Então você define o que é mais vantajoso para você. Qual que é a vantagem de ter uma holding patrimonial?
Bom, vamos primeiro. Nós temos o planejamento sucessório, tá? Evitará inventários, que o inventário leva anos até, dependendo da situação. Reduz o custo e o tempo de transferência dos bens. Herdeiros já são sócios, ou seja, você não precisa estar se preocupando mais com esses detalhes. Tem a blindagem patrimonial, ou seja, ela vai proteger imóveis de credores pessoais dos sócios com cláusula de impenhorabilidade. Reduz a exposição jurídica e facilita o controle dos bens. Qual que é o benefício tributário, né? Locação via jurídico, locação via pessoa jurídica pode ser tributada pelo lucro presumido. Hoje gira em torno de 11,33 até 14,53. Muito menor do que pessoa física, com 27,5% na pessoa física. Tá? Permite as deduções legais, ou seja, despesas com manutenção, impostos e depreciação. Como que é feita a organização e a profissionalização? Centraliza a gestão de todos os imóveis numa única empresa, então isso ajuda a gestão do seu negócio. Facilita a administração financeira, contábil e operacional também no negócio. Tá? Permite a expansão organizada. Qual que é a desvantagem que você tem, né? Quais são as desvantagens? Primeiro, custo de constituição e manutenção. Então, para criar uma holding, com licença, não é barato, acaba ficando caro, né? Custo com contador, custo com advogados, impostos de abertura da empresa, escrituração contábil, que é obrigatório. Então, possível ganho de capital, ou seja, você comprou um imóvel hoje, daqui 1 ano, 2 anos, ele pode ter ganhado capital, você tem custos relacionado a tributos na transação. Tá? Na transferência do imóvel para a holding, pode haver imposto de renda sobre o ganho de capital, hoje em torno de 15% do ganho de capital. Exige análise prévia do planejamento tributário e temos o rigor fiscal, quer dizer, a PJ está sujeito a mais obrigações acessórias, requer gestão contábil profissional, um risco de conflitos familiares, por exemplo. Se não for bem estruturada, a sociedade pode gerar disputa entre sócios e familiares. Então você tem que fazer um planejamento correto, tem que estar assessorado de um advogado, de um contador com bastante experiência, para criar um contrato perfeito, para evitar que você tenha disputa entre a família, entre os sócios, que é o objetivo principal também da holding, não ter conflitos, né? Um exemplo prático, né, entre o consórcio, exemplo prático, melhor dizendo. Uma pessoa física contemplada no consórcio, ela compra o imóvel abaixo do preço de mercado, né? Então, você coloca na sua holding, coloca para locação, e aí, tendo a locação, você começa a receber os frutos, né? E esse retorno do aluguel, ele entra como dividendos, né? O imóvel ele é retomado, reformado, valorizado e transformado para a holding. Então ele tem um ganho, né, de capital aí. Uma holding aluga ou revende o imóvel como lucro. Receita é distribuída de forma planejada, ou seja, você planeja a maneira que você vai distribuir os lucros da empresa, os dividendos, com imposto bem mais reduzido. Com novos créditos de consórcio, você repete a operação. Então, você compra o imóvel, você fez uma carta de crédito do consórcio, você compra o imóvel, vai contemplado, compra o imóvel, coloca para locação, colocou para locação, você começa a receber os aluguéis. Os aluguéis você decide como você vai fazer a distribuição, qual o momento que você vai fazer. Se vai ser mensal, trimestral, anual, você como que é melhor fazer a distribuição. E aí você repete a operação, você compra novamente a outra cota, coloca novamente no mesmo sistema, e aí quando é contemplado, compra o imóvel novamente e começa a repetir esse ciclo. Então você começa a replicar um ciclo virtuoso de crescimento patrimonial usando as cartas de crédito consórcio, porque o consórcio, o custo, ele é muito mais barato
do que você fazer a compra à vista, com recurso próprio, ou fazer através do financiamento tradicional, tá? Então, a estrutura societária. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura societária. O tipo sugerido seria limitada. Você pode fazer com sociedade anônima ou pode fazer limitada. Porém, a limitada é mais simples, é mais fácil, né? O tipo de KNAI tem que ser o mais recomendado. É o meio. Você pode dividir entre os sócios, né? Então você pode colocar você como o maior, né? O maior com 95% das cotas, e aí você tem outros herdeiros que já coloca dentro da estrutura, e aí você já coloca todas as cláusulas possíveis numa situação para criar um modelo de contrato possíveis e que você não tenha nenhum problema. Um contador, juntamente com o advogado, vai ajudar você a fazer isso com mais tranquilidade, para criar um contrato bem interessante, tá? Um contador de confiança, um advogado de sua confiança também, tá? Aqui eu coloquei algumas cláusulas, é claro, você tem que consultar seu advogado, esses contratos são únicos, né? Então cada pessoa tem que fazer um contrato único e o advogado e o contador vai dar toda a assessoria possível, tá? Modelo simplificado de contrato, com cláusula 1, objeto social, sociedade, vou ler aqui para facilitar. Do objeto de contrato, a sociedade tem por objetivo administração, compra, venda e locação de bens imóveis. Cláusula 2, do capital social. O capital social é de X valor, né, dividido em X cotas de valor nominal de 1.000, tá? Cada. Totalmente subscrita e integralizada pelos sócios. Cláusula 3, das cotas e participações. As cotas pertencem aos sócios na seguinte proporção, né? Aí eu coloquei o meu nome aqui como exemplo. Eu tenho X cota, né? Nome dos herdeiros e familiares tem X cota. E você vai dividir, né, de acordo com o seu desejo aí. Cláusula 4. Das cláusulas de proteção, fica estabelecida a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, as cotas não se comunicam com cônjuges. Impenhorabilidade, ou seja, não pode ser penhorada por dívidas pessoais dos sócios. Inaliabilidade, ou seja, não pode ser transferida mediante autorização dos sócios. Cláusula 5, do usufruto. O sócio fundador, no meu caso, eu coloquei Alcides, né, só para uma referência aqui, reserva para si usufruto vitalício, ou seja, de todos os rendimentos provenientes da holding. Aí você coloca você como titular principal aí. Da sucessão. Em caso de falecimento de qualquer sócio, suas cotas serão automaticamente transferidas aos herdeiros legítimos, respeitando-se a proporção estipulada e os termos desse contrato. Cláusula 7. Do administrador. Eu, Alcides, né, que seria você, será o administrador da sociedade com plenos poderes da gestão, inclusive para aquisições de imóveis, assinatura de contratos e representação perante a terceiros. Tá? Nesse finalzinho aqui da apresentação, eu vou propor a você, se você quiser fazer um simulado, como você fazer esse planejamento para adquirir essas cotas de consórcio, para você entrar em contato com a gente, e nós aqui da BMGK irá te dar uma assessoria completa, né? Tanto financeira quanto jurídica, para que você crie uma estratégia perfeita para você ver qual é a melhor estratégia para você, tá? E nós aqui iremos fazer um comparativo entre você criar um cenário onde você fazer isso na pessoa física, quanto você estaria pagando de tributos, ou na holding, quanto você estaria fazendo de tributo. Então, fazer uma projeção através das cotas de crédito do consórcio, tá? Quais são os próximos passos? A dica que eu te dou é você procurar um contador de sua confiança, né? Procurar um advogado de sua confiança, para você estar fazendo todas as cláusulas possíveis dentro, né,
de uma hold familiar para proteger seu patrimônio, fazer um planejamento sucessório tranquilo e adequado, né? Então o próximo passo seria abrir a hold, contratar um contador especializado, definir o regime tributário, né? Eu sugiro o lucro presumido, mas você pode conversar com o seu contador para ver qual que é mais adequado para a quantidade de bens, dependendo do seu objetivo. Adquirir os imóveis via consórcio, isso aqui é com a gente, você pode chamar a gente aqui no WhatsApp, nós vamos conversar com você, tomar um café, ouvir atentamente tudo que você tem interesse em fazer e nós vamos criar essa estratégia, uns 3 cenários, e ver qual cenário fica melhor para você, tá? Então temos grandes oportunidades aqui. Se você está chegando agora, você ainda não me conhece, eu me chamo Alcides, eu sou representante das empresas Rodobens há mais de 21 anos e nesse período nós venho ajudando empresas, famílias a construir patrimônio, fazendo de maneira estruturada, a fazer um planejamento correto para você adquirir bens vitalícios, compra de imóvel vitalício de maneira bem sustentável. Então, ajudamos famílias, empresas a criar cenários onde você possa estar fazendo um planejamento e que possa estar vivendo de renda, criando patrimônio e, de fato, enriquecendo de fato. Uma maneira correta, séria, transparente, para que você possa criar um cenário possível dentro das suas condições, dentro daquilo que você almeja para você e também para a sua família. Bom, é sempre um prazer estar falando com você, compartilhando dicas que possam de fato melhorar a sua vida. Espero o seu contato para conversarmos um pouco mais e se fizer sentido, compartilhe com seus amigos, crie, né, um grupo, compartilhe no grupo que você acredita que vai de fato ajudar a sua família e curta, compartilha, ativa o sininho para que você possa receber com maior frequência e com mais rapidez possível toda vez que eu postar um vídeo para ajudar você a construir um patrimônio de maneira sustentável, de maneira tranquila e transparente. Um forte abraço, foi um prazer falar com você. Fiquem com Deus.